Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai conversar com o Ivan, que é psicólogo e adestrador de cães. E ele vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento, sobre teorias de dominância, adestramento. Hoje vamos fazer um apanhado geral aí. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que propiciam essa live aqui para a gente realizar a live aí para vocês. Hoje a gente tem apoiando, patrocinando o nosso projeto o Canil Presa Santa Morte, criador de Presa Canário, lá um baita abraço para o Bruno. Temos também o patrocínio do Canil Forte Sul, que é um criador de LGD, Cangal, Alabai, Pastor do Cáucaso. Um abração aí para o Ayrton. Temos também o programa CPB, do nosso amigo Luciano, lá do Border Patrol, que é o treinamento de cães policiais. Então, se tu tem interesse nessa área, também pode procurar o Border Patrol, o Luciano, que ele vai conseguir te suprir essa demanda aí de cães policiais. E treinamento para cães policiais. É um programa que ele desenvolveu para preparar cães K9. Gurizada, para quem está chegando agora, estiver pelo YouTube, vou ressaltar mais uma vez, é muito importante, tá? Dá uma olhadinha na descrição. Ali na descrição a gente vai ter o Instagram do nosso convidado, vai ter todos os contatos possíveis que ele vai ter, canal no YouTube, todas as mídias vão estar na descrição. Também vai estar na descrição o Instagram, as mídias sociais dos nossos patrocinadores e colaboradores. Também não posso deixar de esquecer de mandar um grande abraço aí para o pessoal da Vetbox, que é o nosso parceiro hoje. Os cães do Projeto Bandog são 100% alimentados com as rações da Vetbox. Então, um grande abraço aí para o pessoal. Tem uma linha de ração incrível. A Vetbox é uma distribuidora para a região sul. E caso tu tenha interesse em alguma dos produtos da Vetbox, pode entrar em contato comigo que eu faço essa representação para vocês aí. Beleza? Bom, para o pessoal que está chegando agora e não conhece, o chat ele vai ser completamente ignorado, para a gente não ficar interrompendo e fazendo a conversa e o entrevistado perder a linha de raciocínio. As perguntas que a gente vai fazer são sempre aquelas que foram enviadas na caixinha de pergunta, que foi aberto antes da live, para o pessoal tirar dúvida e mandar aqui as suas dúvidas. E se eu não estiver esquecendo de nada, essa é a introdução e bora conversar com o Ivan, que o Ivan já está na área. Ivan, boa noite. Brigadão por ter aceito o convite, fiquei muito faceiro, né? Tem uma grande referência nessa parte comportamental. Queria trazer, eu digo a galera, tem muita dúvida, o pessoal do campo de trabalho, a gente traz alguns mitos, algumas lendas e crenças na nossa área. E aí eu falei, o Ivan com certeza vai contribuir bastante para o nosso conhecimento. Ivan, meu muito obrigado, seja bem-vindo. E se tu puder, Ivan, dá uma resumidinha para a galera aí de como é que é a tua trajetória na sinofilia, sempre teve cachorro, tem cachorro há pouco tempo, como que se envolveu com essa área dos cães e do treinamento de cães? Legal. Bom, novamente queria agradecer o convite, tá? Para a gente estar conversando aí sobre comportamento de cães, que é algo que a gente ama, né? A gente gosta, sempre está estudando e praticando na nossa área, seja como criador, seja como adestrador. E um pouco da minha trajetória, de forma resumida, Gaúcho, eu tive cães quando eu era criança, né? Mas depois o meu pai proibiu de ter cachorro, e aí ficou aquela vontade de ter cachorro, né? Desde pequeno. Tive gatos, mas mesmo assim era muito difícil, porque o meu pai trabalhava muito, pesquisador na área dele, éramos eu e as minhas irmãs. Então, por conta disso, a minha mãe, né, por conta disso, por ele trabalhar muito, ele achou melhor não ter cães. Depois, na vida adulta, eu fui ter cães novamente. E aí, sempre gostei de comportamento animal, sempre li sobre comportamento animal, e ele, como pesquisador da área de biologia, também não é biólogo, mas sempre estudando muito biologia, eu cresci conversando com ele sobre comportamento animal e teoria da evolução. Então, por conta disso, quando eu fui ter cães novamente, eu já estava cursando a faculdade de psicologia, e aí, Gaúcho, aquela questão assim, aplicabilidade. Pô, estou estudando análise do comportamento, estou aplicando os conceitos de análise do comportamento na caixinha de Skinner no laboratório experimental de análise do comportamento com os ratinhos. E, isso aqui é uma ciência aplicada. Eu vou começar a aplicar nos cães. Lógico que eu não comecei a adestrar assim, tá? Fui fazer curso, pessoal. Por quê? Uma coisa é eu pegar o entendimento do conceito e, como leigo, não entender das técnicas de adestramento e aplicar. Foi o que eu fiz, sim.
com um Cocker e com uma Poodle, que é minha mãe tinha, e o Cocker meu. Bom, eu fui fazendo algumas adaptações e beleza, até de uma forma um pouco empírica, mas aplicando os conceitos, maravilha, dava certo. Muito infeliz com o estágio de RH que eu estava fazendo no momento, eu procurei ver algum sentido no que eu queria fazer da minha vida. E aí eu comecei sim a ter mais aprofundamento, falar, poxa, trabalhar com cães é uma coisa muito bacana, né? Envolve comportamento. Porque o comportamento não importa se é comportamento humano ou animal, é comportamento. E aí eu, como leigo também, gaúcho, na época, fui trabalhar numa clínica veterinária. O que eu fazia na clínica veterinária? Eu fazia leve-trás dos cães e eu era banhista, tá? E ficava dando banho o dia inteiro, levava cães para entender a demanda do mercado. Lógico que lá eu vi um nicho do mercado pet. E aí à noite eu ia para a faculdade. Então eu chegava em casa umas 6h30, 6h40, malemar jantava, tomava um banho, 7h20 tinha que estar na faculdade. Então essa foi minha vida aí por um tempo. Depois trabalhei num pet shop, guardei dinheiro e fiz o meu primeiro curso de adestramento. E aqui é uma coisa importante, Gaúcho, porque hoje, né, a gente até conversou sobre isso no final do ano, a gente vê as pessoas fazendo cursos, ou até profissionais se propondo a vender cursos, dando a entender que um final de semana forma um profissional, ou dá condições dele, como total leigo, em 2, 3, 4, 5 dias, sair de lá um profissional. Isso é muito complicado, porque, por exemplo, eu, quando fiz o meu primeiro curso, eu fiz durante isso num centro de treinamento. 8 meses de curso. Lavando canil, catando bosta de cachorro, treinando cachorro, depois de um tempo abordando alguns clientes que eram permitidos, né, que o treinador falou, esses clientes dá para você começar a abordar já no centro de treinamento. Tinha agility lá, praticava, né? E aí, depois desse tempo, eu trabalhei lá, por mais quase um ano. Depois disso, Gaúcho, que eu mandei fazer um cartãozinho de visita, ainda muito inseguro, tá? Fui fazer outros seminários de final de semana, mas já tinha uma base, ainda muito inseguro, fui fazer cartãozinho de visita e aí conversei de uma forma muito amigável, né, com o meu professor, no caso agora ele era meu empregador, que eu ia sair e ia começar a carreira solo. Até hoje a gente tem boas relações. Tanto é que hoje ele está fazendo, ele foi meu professor lá e hoje ele está fazendo meu curso online, né? Então é muito bacana isso daí. E aí, a partir disso, não parei de estudar, investir em curso e buscar conhecimento e praticar. Lembrando que naquela época não tinha rede social, né, Gaúcho? Não tinha filmar. Também é da internet de escada, né, Ivan? Meia-noite para gastar mesmo, né? E os cursos? A gente ia onde buscar, né, Gaúcho? No Cães e Companhia. Aí a gente ia ver no final da revista os anúncios. E no meio dos anúncios de criador tinha lá, curso de adestramento. Aí a gente ligava e às vezes a pessoa que atendia lá fazia um questionário, mas você trabalha com cães, você pratica esporte com cães, isso aqui. Com base no que você respondesse, ele ia pensar se você ia ou não no seminário, né? Então, tinha tudo isso. Hoje não, hoje as pessoas acham que porque fez um final de semana de curso online, ela vai sair de lá uma autoridade no assunto. Então nós temos essas complicações. Ainda bem que eu peguei essa outra época. Aí concluí a faculdade de psicologia e não atuei como psicólogo clínico no decorrer disso, porque eu já estava dentro da minha carreira de atendimento PET. E no meu decorrer, Gaúcho, eu falo para os meus alunos, né? Eu falo o seguinte, cada um de nós, a nossa formação é como se fosse uma colcha de retalhos. Por quê? Eu vou lá e aprendo um pouco o gaúcho, e depois eu aprendo com outro professor, aprendo com outro, vou lá e estudo, vou fazendo a ligação dessa colcha de retalhos. A gente não vai aprender com um professor só. A gente pode ter, sim, dentre os professores, referência. Fala, pô, desses professores que eu tive, eu tenho esses como grandes referências, né? Mas o aprendizado, ele é contínuo. E eu fui nessa busca, e ao ir nessa busca, já tendo um entendimento da análise do comportamento aplicada e do mercado, me gerou uma angústia muito grande, Gaúcho, que acontece até hoje, mas que hoje está menos, né? Porque hoje eu consigo, através das redes sociais, trazer uma expressão através de vídeo, texto, trazer um esclarecimento melhor.
Porque nesse caminhar eu ia fazer cursos, seminários, e eu ia ver o quê? Fulano dizendo que ele inventou uma metodologia dele. E aí eu olhava, eu falava, cara, mas o que ele está dizendo que é a metodologia dele são os conceitos de análise de comportamento aplicada. Isso é plágio, não é possível. Ou a pessoa não sabe, ou ela sabe e está agindo de má fé. Se não sabe, está tudo ok. Ignorar um assunto não tem nada de errado, né? Mas se sabe. E aí eu fui percebendo que alguns sabiam e utilizavam disso como um mecanismo só de venda, de deixar as pessoas reféns da metodologia dele, e outros realmente não sabiam. E fui me posicionando através de um blog, né? Na época era blog mesmo, não é blog de blogueirinho como hoje se fala, é blog. Um espaço para você escrever lá, você montava tipo um site. E depois veio as redes sociais, eu me posicionando, e com base nisso eu fui colocando alguns vídeos, mesmo que timidamente, e alguns profissionais foram fazendo o quê? Ivan, você não poderia dar uma palestra para a gente? Você não pode... Mas antes dos profissionais, vieram clientes meus, professores. Você não pode dar uma palestra na escola para a molecada? De posse responsável, hein? Nos falava tanto em bem-estar animal. Posse responsável e declaração de direitos universais dos animais. Eram esses dois temas. E aí eu ia lá, preparava, sabe o slide no... Era naquele projetor. Reto projetor, né? Tem foto minha no projetor. Não era computador, data show, nada disso. Tinha que mandar fazer antes da gráfica, né? Bom, enfim. Peguei essa época também. Tamo velho, Ivan. Tamo velho, pô. Aí... Ou a tecnologia que tá muito rápida, né? Muito rápida. As duas coisas, tamo velho e a tecnologia tá rápida. E aí, Gaúcho, eu fui treinando minha didática. O pessoal às vezes vem e fala, pô, mas tem uma didática legal, tal. Gente, sozinho. Pegava, estudava, e sozinho no quarto, no escritório, ficava imaginando as perguntas que iam fazer, as dificuldades que eu ia ter, como que eu ia responder, e ficava treinando didática. Porque a partir do momento que veio essa responsabilidade, eu falei, e aí, aceito da palestra, não aceito, eu vou aceitar como um desafio. Mas não imaginava, Gaúcho, que ao longo dos anos eu ia começar a dar seminário no Brasil todo. Eu não falo isso para enaltecer, as coisas foram acontecendo. Ia dar, por exemplo, seminário no Canil Central, né? Ia dar curso no palestra no Canil Central, ia dar instrução nos fuzileiros navais, na USP, em outras instituições de ensino, Unesp, tudo. As coisas foram acontecendo. Mas aqui eu falo uma coisa para vocês e encerro por aqui. Para acontecer, é muito trabalho, não é sorte. E a nossa área não é teoria só, a teoria é importante, mas é você saber pegar o que você está aprendendo na teoria e aplicar na prática. Porque o nosso cliente, ele não vai, os meus clientes eu atendo até hoje, tem gente que fala, acho que o Ivan hoje não atende. Atendo, tá aí os vídeos que eu posto de atendimento hoje. Meu cliente não vai sentar e ficar me ouvindo falar de teoria. Ele quer o quê? Que eu fale o suficiente para ele entender e eu coloque em prática e dê resultado voltado ao bem-estar da relação dele com o cão. Né? Então, é sempre muito com a prática. E, no resumo de tudo, hoje, o que eu faço nesse mercado? Eu dou curso online de comportamento, 6 meses, dou consultoria presencial em daycare, hotel e também dou consultoria online. Desenvolvi junto com uma equipe de TI uma startup na parte de hospedagem de cães, chama Trips Pet, tá? Hoje atuo como psicólogo clínico também. Enfim, dou seminários, cursos, palestras e atendo a domicílio. Então, Gaúcho, eu trabalho muito e gosto de trabalhar, não tenho preguiça. Então, resumo da história. Tá querendo ficar rico, né, homem? Pô, mas fazendo o que a gente ama, né? É bom. É a melhor coisa. Já disse, quem faz o que gosta não trabalha, né? Mas eu vou falar para você, não é questão de querer ficar rico, não. Tenho 2 filhos. Uma que vai fazer 17 e vai fazer veterinária, veio para mim agora e falou, pô, pai, eu falei, e aí, filha, o que você decidiu, pensou? Porque eu não fico colocando pressão, né? Pai, eu gosto muito de veterinária, eu vou fazer veterinária. Eu falei, beleza, maravilha, né? E o meu filho tem 11 anos, está jogando basquete, estudando e tal. E eu vou falar para você, só o que vai ali, bicho, tem que trabalhar muito mesmo. Acha cachorro problemático, né, Ivan?
Mas, Ivan, então assim, ó, eu vou começar já que com certeza a parte mais polêmica da nossa área, que é um conceito bem enraizado para nós dos cães mais funcionais. A questão da dominância, né? Porque, por exemplo, se criou a teoria da dominância, depois o próprio criador refutou, e aí até hoje a gente continua com a história do tem, não tem. Aí uns dizem que o que foi refutado foi o alfa, o beta, o gama e todo o alfabeto grego, mas continua existindo a liderança na matilha, a organização hierárquica. Como é que é essa situação do ponto de vista comportamental, Ivan? Nossa, muito legal, você já começou com o pé no peito, né? Aproveitar o Ibope. Eu até, sabendo disso, eu até trouxe referência aqui para as pessoas. Um dos livros que refutou isso com base nos estudos que foram, de alguma forma, equivocados do David Mack, em relação aos lobos de Yellowstone, é esse livro famoso, né, O Cão Censo, escrito pelo John Bradshaw. É um bom livro, tá? O pessoal fala, que livro denso e tal. Bom, se você lê filosofia, isso aqui é um livro que você lê de forma muito leve. Mas é um bom livro, muito embora existem algumas questões no livro que eu não concordo e que existem alguns vieses aqui colocados pelo Bradshaw. Então ele tem sim alguns vieses tendenciosos. Isso não o desqualifica como pesquisador. De forma alguma, é um grande pesquisador, é um excelente livro. Mas a hora que você vai ter uma minúcia na leitura, você percebe algumas questões. A hora que você vai buscar mais embasamento, você vê que está sendo feito algumas correlações aqui que não batem. Depois, tem o livro do Skinner, que aí entra a parte da análise de comportamento, na relação teoria-dominante. Tem esse pequenino livro que é o Wolves, inclusive o David Mack e o Luigi Boitiani, uma porrada de página, falam só de lobo. Então, eu vou falar com base não só nesses 3 livros, mas em vários outros livros que eu já li, e que é importante a gente entender. Primeiro, o que acaba sendo significado, Gaúcho? Dominância no adestramento de cães. Eu até deixei aqui pronto para não ter erro na leitura. O que é significado? Como aquele cão que vai se impor para se defender ou se estabelecer no topo da hierarquia da matilha e que também nos enxerga como membros da matilha, podendo emitir uma variedade de comportamentos agressivos ou não, mas que estão sempre a testar seus donos, outros cães ou treinador para afirmar e estabelecer a sua liderança. Tem como foco e justificativa alguns comportamentos dos lobos. E essa acaba sendo a premissa para a conduta de treino de grande parte dos treinadores. Bom, com base nisso, eu não consigo ter concordância em relação a essa significação que, no geral, é feito no adestramento para o treinamento de cães. Tá? Eu já acreditei nela. Eu tive uma pastora que se chamava Alfa. Então, eu não estou falando de um lugar que, eu nunca acreditei, eu nunca... E a questão de acreditar tem a ver com o que você falou. Existem vários estudos, inclusive muito antes do David Mack. Você sabia que o primeiro a usar o termo hierarquia linear e usar o termo alfa dentro de um estudo e pesquisa de organização social foi um norueguês, que aí o primeiro nome é Thorleif, e aí aqueles nomes norueguês viking lá, que eu não sei soletrar. Mas ele cunhou o termo a primeira vez em 1912. Então, foi através dele que começou a observar os estudos na biologia, etologia, as organizações sociais, os tipos de hierarquia que existem nas organizações sociais, e começou a dar essa denominação, dominante, alfa, beta, enfim. Bom, depois veio David Mack, mais contemporâneo, tá? E que refutar a teoria da dominância usando o vídeo do David Mack não se sustenta. No vídeo ele não fala que não existe hierarquia, no vídeo ele não fala que não existe dominância. O que ele fala é que o comportamento observado mediante a pesquisa feita, pegando alcateias diferentes e colocado em cativeiro, se observou um alto nível de agressão, que por vezes levava o outro animal à morte. Se observou quando não havia morte, mas uma disputa muito intensa. Tá? E aí, geralmente, se observava um comportamento de um ato comportamental mais dominante e o outro mais submisso. E isso raramente acontece na natureza, porque as alcateias são organizações extremamente fechadas,
e que elas evitam ter esse tipo de contato no habitat natural. Então eu trago isso na minha aula. Agora, ele não falou que por conta disso não existe uma hierarquia. Ele até falou, olha, nós temos o macho reprodutor e a fêmea reprodutora. Geralmente eles são os gerenciadores de recursos. Então, eu vejo que há muita confusão sobre o assunto. E se a gente for pegar o aspecto da biologia, os estudos da biologia, não tem como negar muitos anos de estudo, inclusive atuais, de N organizações sociais, e que o comportamento dominante e submisso, ele está presente. Então, Gaúcho, ao observar os animais da natureza, a gente vê um comportamento de dominância e submissão em variados contextos. É aí que está o negócio. São variados os contextos. Nesses contextos, eles têm a ver com a aprendizagem que os animais estão tendo em relação ao ambiente, tem a ver com predisposição genética, filogenética, e tem a ver também, de forma pontual, com o gerenciamento de recursos daquele contexto. Então a coisa é bem complexa. Só que elas ocorrem de forma intraespecífica, ou seja, entre os das mesmas espécies. O que é muito difícil da gente afirmar que eles ocorram de forma interespecífica, entre espécies diferentes. Então, pegar a organização social dos cães, que o canis familiares tem uma organização, uma hierarquia social dinâmica e não fechada, linear, como se entende a dominância dos cães, tá? Aí sim fazendo uma correlação que não se sustenta, da onde vieram os estudos com os lobos, que os lobos sim têm uma estrutura hierárquica, eu não digo nem necessariamente tão linear, mas triangular, e a partir disso se empresta essa visão e se coloca com os cães na nossa relação, dizendo que eles nos enxergam como membros da matilha, e que os comportamentos que nós interpretamos como indesejados, eles estão aí para nos testar, para ver quem é o líder da matilha. Aí já tem um abismo muito grande. Primeiro, somos espécies diferentes, não participamos de uma mesma organização social. Segundo, a nossa relação com os cães, historicamente e evolutivamente falando, se deu através do altruísmo por reciprocidade, então de uma troca, tá? Por uma coincidência de fatores, aonde nós, naquela época, éramos o que, Gaúcho? Caçadores, coletores. Então, vivíamos em organização social fechada, em tribos, caçando, reproduzindo-se e caminhando. E aí coincidiu nesse momento histórico de vir uma espécie de canídeo, que não é essa que a gente tem hoje, uma outra, e que coincidiu essas questões biológicas, que também eram caçadores-coletores, andam em grupo, reproduzem-se em grupo, caçam em grupo. Isso foi um ponto de abertura muito importante para esse início da nossa relação. E lógico que teve conflitos, Gaúcho, como tem até hoje. Se não tivesse, a gente não ia adestrar os cães, né? Não ia ter programa de agressividade. Então os conflitos tem até hoje. Mas nós não podemos dizer que, segundo os autores mais atuais, tem uma antropóloga muito famosa que chama Pat Shipman, ela inclusive escreveu um livro que se chama Como os Neandertais, como nós levamos, como nós, como os humanos, Homo sapiens, né, e os seus cães levaram os Neandertais à extinção. Ela defende o seguinte, com base em escavações antropológicas, que a nossa relação com os cães não se deu, Gaúcho, de 15, 12 mil anos atrás, que vem com o advento da agricultura, lá no Antigo Egito. Se deu há 70 ou 150, 180 mil anos atrás. Então, aqueles livros que falam, a nossa evolução com o cão se deu de 12 a 15 mil anos atrás, eles precisam do quê? De uma atualização. Porque aquilo foi um momento histórico que houve um boom populacional dos cães. Por quê? Foi um momento que nós deixamos de ser caçadores-coletores, desenvolvemos o advento da agricultura, domesticamos as plantas, tá? E aí sim diminuímos a nossa locomoção. Com base nisso, aumentou o que, Gaúcho? O número de produção de alimentos. E sim, aí houve uma concentração maior de canídeos e com isso uma reprodução maior nas cidades que estavam se formando. Então nós tivemos nesse momento um boom do crescimento dos cães, mas a nossa relação com os cães é muito antes. Bom, como que foi se dando? Nós
começamos a perceber vantagens de ter essa espécie por perto. Quais eram basicamente as vantagens? Cara, eles são quadrúpedes e não bípedes, eles correm mais. Eles têm caninos muito mais potentes e têm displays de agressão muito mais potentes. Nós somos relativamente bem vulneráveis em relação aos dispositivos, o chamado dispositivo daqueles que têm. Então eu falo, Gaúcho, que esse foi um momento da história, teve a descoberta do fogo, né, desenvolvimento de ferramenta, de uma série de coisas, mas a nossa proximidade com os cães foi como se nós humanos tivéssemos pego naquela época um iPhone na mão. Foi uma tecnologia nova. Cara, a gente pode dormir melhor. Por quê? Porque eles têm uma audição e um olfato muito melhor e avisa de predadores vindo na caverna muito antes. Tá? Lógico, tinham sentinelas humanos ali sempre, mas os cães garantiram isso pra gente. Então, a nosso convívio com eles, embora tivesse conflito, e aqueles indivíduos que eram mais agressivos, e colocavam em conflito sempre a relação, aquele momento, você que é criador, Gaúcho, quando que iniciou a criação de cães? A gente nunca vai saber a data. Mas foi exatamente no momento que um grupo de humanos começou a dizer assim, esse tipo de cachorro, morfologia eles estavam falando, sem saber que era morfologia, esse tipo físico desse cachorro, ele nos coloca mais em risco. Ele sempre está em agressão com a gente. Esse tipo de cachorro tem que morrer. Ou foi a extinção e virou comida, ou simplesmente foi expulso e foi desenvolver uma outra forma, aí, um outro tipo de canídeo. Então ali começou a criação de cães. Muito antiga. E começou aonde? Na relação funcional. Não estamos falando de cão de função? Viu? É tudo Bandog. Também. Né? Então, é muito legal trazer essas coisas, porque isso faz parte da história nossa com os cães. E o adestramento, quando iniciou? Quando um caretinha lá começou, em algum momento, Gaúcho, imagine eu, você lá, caçador-coletor, aí eu olho para você e falo, Gaúcho, cara, você percebeu que quando a gente dá um toque dessa forma, na hora dele avistar uma presa, ele tende a fazer uma curvatura diferente e ter mais sucesso na predação, e você vai olhar e falar, olha, eu não prestei tanta atenção, mas eu tenho visto que ele está fazendo, eu falar, veja a segunda vez, pum! Fala, então agora nós vamos adotar isso como padrão, que aumenta a chance dele conseguir pegar a presa. O adestramento iniciou ali. Então tudo foi por uma sobrevivência mútua. Se foi por uma sobrevivência mútua, e se a gente pegasse a teoria da dominância, onde sempre eles estavam tentando nos testar, sempre estava em conflito constante. Ou seja, nós temos aí uma relação tensa entre dominante e subjugado. E nós temos alta produção de cortisol. E nós sabemos que o cortisol vai gerar uma série de doenças graves. Imagine esse tipo de relação ter tido o sucesso evolutivo que teve ao longo de 70, 150, 200 mil anos. Seria possível essa relação que a gente estabeleceu com os cães, se a dominância fosse o centro do negócio? Se o Darwin ressuscitasse, eu perguntasse para ele, falar, mas não é possível um tipo de relação entre dominante e subjugado, onde sempre estão se chocar, ter esse sucesso evolutivo que teve como o humano e o cão. Então, por aí já não consegue ter base de sustentação. Tá? E aí, eu até falo, né? É muito complicado, porque assim, quando eu me posiciono, às vezes parece, aos olhos de quem defende determinadas teorias, que eu estou sendo arrogante, seja o que for, as pessoas interpretam o que for. Mas é assim, Gaúcho. Por essa perspectiva, eu tenho que entender o quê? Os comportamentos naturais dos cães. Entender que o processo de evolução e domesticação não fez com que eles deixassem de ser predadores, mas ao mesmo tempo abrandou muita coisa e a função mudou de muitos comportamentos. Bom, com base nisso, ao ver um cão, por exemplo, possessivo pela ração, e ao ser possessivo, que essa é uma questão central, né? Fala, tá vendo? A questão da dominância não existe? Está aqui, ó, disputando a ração. Está aqui a dominância. Eu falo assim, então, a dominância como ato comportamental em posse da ração, está lá. Sim, é um comportamento dominante. Estou querendo gerenciar esse recurso e, para isso, eu emito um comportamento agressivo em defesa desse recurso
E sim, eu quero controlar isso, eu quero dominar isso. Isso não significa que ao fazer isso, ele está olhando para você e falando assim, você é o elo fraco, eu vou ser o líder da hierarquia da matilha, eu estou te testando, eu serei o líder. E eu tenho plena consciência disso. Olha como é diferente. O que basicamente quer dizer? Quer dizer que os predadores na natureza caçam. E é fácil caçar, Gaúcho? É difícil pra caramba. E os riscos que envolvem a caça? A presa aceita morrer e ser presa fácil? E quando ela é desferida ou mordida, ela dá chifrada, dá golpe, ela resiste, né? E aí, isso envolve uma série de riscos. Beleza. Em média, de 100 caçadas, os animais têm, os predadores, sucesso em 30%. Ou seja, 70% é falha. Olha, beleza. Agora ele conseguiu, Gaúcho. Olha como a natureza tem a sua perfeição. Ele conseguiu. Está lá o recurso dele. Aí vem eu e você lá, do lado do recurso do lobo, e falou, tô com fome também, me dá um pedaço. Não, o lobo vai falar, pera lá. Agora é muito melhor eu economizar energia com um display de agressão muito grande em relação à ração, do que eu sair caçar de novo, porque a chance de eu morrer é muito grande se eu sair caçar de novo. Porque eu estou com fome, eu preciso, estou com pouca energia. Então aí nós estamos falando de uma relação de custo-benefício, que se chama etologia economicista, o quanto os organismos avaliam questão de custo-benefício no seu gasto de energia. Nós também fazemos isso. Então ele não está querendo dominar, ele está dominando aquele recurso, mas não a pessoa. Entendeu? Aí eu tenho que, como treinador, olhar e falar assim, cara, eu vou fazer um manejo de baixo risco em alguns casos, eu vou treinar para diminuir os riscos, vou trabalhar sim, mas não no sentido de, ó, estou fazendo isso para mostrar quem que manda, que você não é o líder, que eu vou ser o líder, vocês entendem? Então, veja, eu não estou dizendo que não existe hierarquia no mundo animal, não existem organizações onde vão ter comportamentos de dominância e submissão, que mesmo na relação interespecífica, o cão não possa emitir um ato comportamental de dominância em relação a um alimento, até um objeto, mas que isso não significa que ele está tentando nos liderar, que ele nos vê como cão, que eu vou ser o líder da matilha, porque aí vira uma coisa inclusive pessoal. E a gente está humanizando demais os cães ao fazer isso. Bom, só para concluir, aí vamos conversar. Entendendo isso, aí entra a análise do comportamento. Por isso que esse livrinho está aqui, né? Ciência e Comportamento Humano de Skinner. Nós temos um comportamento herdado, filogeneticamente herdado, dos ancestrais como predadores, e que ele aparece mediante um estímulo sinal, alimento. Então, o cachorro vai lá e aparece o ato comportamental de posse pela ração. Naquele ponto, de fato, é a predisposição filogenética. Porém, ao sofrer alterações no ambiente, ou seja, a pessoa vai lá, o cão rosna, e ela, quando o cão é filhote, acha bonitinho, faz um carinho e se distancia com o cão rosnando, feito isso 2, 3 vezes, aquilo que era um ato apenas de predisposição filogenética, começa a adquirir uma aprendizagem, uma nova função. E agora esse cão pode começar a entender o seguinte, quando eu tenho algum conflito em relação a um objeto, a sofá, a qualquer outra coisa, se eu rosnar e tiver esse comportamento, as pessoas se afastam. Então está sendo o quê? Reforçado por reforçamento negativo. Subtrai-se, eu rosnar, subtrai-se aquilo que está sendo aversivo para mim. E aí nós temos uma agressividade instrumental sendo construída. Então aí eu não posso dizer que o cão está sendo agressivo porque ele é dominante, você entende? Eu tenho que ver o histórico das causas da aprendizagem, do quanto o ambiente influenciou nisso. Então aí que entra a beleza de juntar a etologia com a análise do comportamento. Não tem como a gente não juntar. Por isso que a teoria da dominância não dá para sustentar no que o pessoal propõe. E aí acaba ficando até mais ridículo, eu falo isso sem ofensas, tá? É a forma de eu expressar, então já peço desculpa de antemão se alguém se sentir ofendido aqui. Alguém defender, por exemplo, Alpha Roll. No sentido do que? Ele está se zoomorfizando. Você não vai reproduzir como os cães reproduzem, mas os cães fazem. Foi dado esse nome. Todos os animais fazem comportamento dominante e submissão. Em várias situações.
Né? Agora, só perguntar, porque eu digo assim, desculpa te interromper, porque a gente nunca sabe quando a galera vai assistir o nível que tá. O que seria o comportamento alfa-roll? é colocado o comportamento da farol como um animal submetendo o outro e o outro aceitando essa submissão depois de um tempo de pressão, tá? Isso ocorre na natureza. Eu de forma alguma estou dizendo que esse fenômeno não é observável. O que eu estou dizendo, foi dado esse nome. O que eu estou dizendo é que para cada situação vai ter um contexto. E é a forma que muitos animais se comunicam. Por causa dessa forma que eles se comunicam, eu vou reproduzir isso numa tentativa de ser igual a um cachorro, sendo que, para diminuir a frequência de um comportamento indesejável, nós temos técnicas, ferramentas, formas menos invasivas, formas que geram menos risco desse cão abrir um comportamento defensivo comigo e piorar o problema, ou entrar em fuga e esquiva comigo, né, de uma forma muito ruim. Agora, uma coisa é as pessoas defenderem alfa-roll, outra coisa é a pessoa fazer um vídeo quase que fazendo uma massagem no cão para fazer um alfa-roll. Pô, calma lá, não é isso que se defende quando a gente vê os vídeos fazendo alfa-roll. Agora, então, eu não posso ser a favor do negócio desse, porque não tem base também, não tem linha, é uma zoomorfização. O que é diferente, Gaúcho? Aí vamos diferenciar o negócio. O que é muito diferente, você fala assim, tá bom, Ivan, e se você está numa situação que não tem guia, nada, o cão parte para cima? Gaúcho, o que eu tiver que fazer para minha sobrevivência, eu vou fazer. E aí a sociedade que julgue. Tá? Se eu tiver recurso para chutar o cachorro, não tem o que fazer. O cachorro está tentando um cachorro de potencial dano, de vida para mim. Aí é sobrevivência. Se eu conseguir, inclusive, colocar ele, submeter, pegando, eu vou fazer. É minha sobrevivência. Ou até de um terceiro. Mas aí já não é treinamento. É outros 500. Tá? Optar isso como padrão no treinamento, eu não acho adequado. Eu respeito quem faz, mas eu discordo categoricamente. Tá? Só isso. Por discordar, muitas vezes eu sou extremamente criticado e as pessoas acabam não entendendo e acabam achando que eu defendo a visão do positivismo, que tudo é colaboração, não tem conflitos, se você colaborar está tudo certo, dominância não existe. Dominância existe nessa perspectiva, que tem a perspectiva da etologia junto com a análise do comportamento. Mas não existe de fato como o pessoal que defende veementemente diz que existe. E aí, nesse ponto, os positivistas não estão errados em defender que dessa forma não existe. Porque eles estão errados porque eles falam que simplesmente não existe. Que o vídeo do David Neck responde tudo. Sendo que o vídeo do David Neck não responde e não dá conta. E da onde que veio a questão da dominância? Muito antes do Tordef que eu comentei, do etólogo norueguês. Isso eu não vejo ninguém falar, eu sou o único que fala e abordo na minha aula. O adestramento de cães se iniciou como instituição no meio militar. Então, a questão da dominância é muito mais cultural do que biológica. No meio militar existe hierarquia linear e o cão está subordinado ao homem. E o que acontece com desobediência no meio militar, Gaúcho? Insubordinação, é crime militar, punição. Então, é daí que vem os comandos básicos, 5 comandos básicos. É herdado do meio militar. Então, a questão da dominância ela tem raiz cultural muito maior do que raiz dentro dos estudos da biologia. Aí eu falo que é uma injustiça enorme que fazem com o David Mack. Porque esse cara é um puta de um pesquisador. Traz coisas fantásticas a respeito do comportamento dos lobos e da etologia. E aí os adestradores positivos vão lá e pum, tá aqui, ó, o cara errou e tá como se ele fosse um Zé Mané, entendeu? Tá vendo? Ele se equivocou. Ele é o criador, ele não é o criador. Muito antes dele. Então, sabe, ele só estava pedindo desculpa do equívoco cometido na pesquisa dele. E que ele não tinha noção que pegaram aquilo e fizeram correlação com os cães. Então ele foi em algum momento e falou, não, eu preciso me posicionar aqui. Beleza? Bom, acho que ficou um pouquinho mais claro aí o meu ponto de vista, né? Que não é o meu ponto de vista, né? É baseado em muitos estudos, né? Não, foi olha, uma aula para a galera conseguir compreender isso, então. Porque eu sempre brinco assim, eu acredito, porque eu gosto muito de ver aquela questão mais empírica, eu sempre brinco que a minha escola é um mendigo, sabe? Toda a minha escola, a minha base de sinofilia é o mendigo. Eu digo que é a relação mais pura que pode existir homem-cachorro ainda primitiva.
como eu falo. Ali não tem teoria, não tem curso, não tem seminário, é uma relação... E aí eu sempre vejo assim, às vezes aquela cachorrada que tem os mendigos, tem vários, né? E tu vê que eles têm uma organização na hora de comer. Aí algumas coisas são contestadas. Até, uns tempo atrás, num grupo, um amigo comentou, e ele falou assim, não existe dominância porque quando tem uma cachorra no cio, fica um monte de cachorro junto. Eu digo, cara, depende. Eu já vi situações onde tem um maiorzão que só ele reproduz e espanca o resto. Já vi quando é todo mundo meio igualzinho e fica ali se revezando ali conforme vão se cansando. E encontra, aí como tu falou, são situações e situações que vão gerar ou não a dominância pelo recurso. Sim, mas veja, quando a gente fala de uma estrutura hierárquica dinâmica, como canis familiares, nós vamos ver, sim, essa questão da disputa pela fêmea no cio muito mais abrandada com os cães de rua. Muito embora exista briga, mas a gente vê isso mais abrandado. Isso não significa que não exista disputa pelo potencial recurso genético. A gente está falando de dominância gênica. Eu quero passar os meus genes adiante. Muitos animais fazem isso. Por isso que tem os rituais de acasalamento, muitas vezes tem as brigas entre os machos para acasalar. Então nós estamos falando o quê? Dominância gênica. O meu gene vai passar adiante. Você percebe que essas questões, Gaúcho, que o exemplo que você trouxe, que não foi você que trouxe, outra pessoa, mas que é comum, acaba sendo muito raso, muito superficial. Eu não falo isso com arrogância, eu falo assim, as pessoas querem justificar um ponto de vista, uma teoria, derrubando isso como opinião de uma situação específica e que ela não está enxergando o fenômeno de forma mais completa. Então, assim, é complicado, né, Carlos? Tá ouvindo, Ivan? Tô ouvindo. Tá, que tinha dado uma travadinha. Não, aqui travou quando tu disse de uma forma mais completa. Isso, o pessoal ele tem uma visão de reduzir tudo, né? É uma visão muito reducionista, mecanicista. E aí a pessoa acha que está enxergando uma coisa e não está. Porque falta o quê? Falta um repertório de estudar mais, de entender mais, de buscar entender as perspectivas e uma base etológica boa. Então é complicado. É complicado. Eu concordo. Eu sempre digo assim, o que eu acredito e defendo é numa organização hierárquica, vamos dizer assim, né? Sempre tem aquele mais forte, mais fraco. Eu não acredito muito naquela ordem, como tu disse, linear. O alfa, o beta, o gama, todo mundo bem bonitinho, sabe? Eu sempre digo, para mim são castas. Tem o líder, aí na segunda casta tem uns 2, 3 mais fortinhos, mais fraco que o líder, aí mais para baixo tem aqueles bundão ali que apanha de todo mundo, e eles mesmos se resolvem lá para baixo. E como tu disse, de acordo com o recurso. Sempre foi essa a minha visão, né, sobre a relação canina. Outra coisa que eu queria te perguntar, Iva, que para nós é uma discussão nossa, filosófica de grupo, como eu falo, existe relação entre instintos diferentes com propósitos diferentes? Por exemplo, se defende muito, no universo dos cães de guarda, no universo empírico, como eu falo, que o cão dominante, ou seja, aquele cachorro que mais bate nos outros cães, que mais agride os outros cães, ele vai ser o melhor cão de guarda, que daí vai ser para atacar um ser humano, porque se ele é muito brigão e muito agressivo com outros cães, ele também vai ser agressivo com seres humanos. E eu sempre brinco nessa história, digo, gente, e agora é a minha visão, tá, Ivan? Eu digo assim, se uma relação entre cachorro-cachorro tivesse uma relação cachorro-homem, o pitbull tradicional de combate seria o melhor cão de guarda. E geneticamente foi extraído esse comportamento de agressão a humanos dele. E se matam até o fim. Então eu queria que tu, Ivan, explicasse para quem está vendo, o cachorrinho mais dominante é o melhor cão de guarda? Então, aí nós temos que entender a função daquele comportamento agressivo naquele contexto. Só voltando um pouco, questão da hierarquia, eu vou trazer 3 tipos, mas tem vários tipos. Tem a hierarquia linear, dependendo da organização social, a triangular e a não linear. A nossa, com os cães e os canis familiares, é uma não linear, tá? Que seria o quê? Os indivíduos vão ocupar papéis de dominância de acordo com os contextos. Então, é muito mais dinâmica, tá? O que é diferente, por exemplo, de uma hierarquia linear, triangular. Então, todas essas questões de tipo de hierarquia existem, mas faz uma confusão na nossa relação com os cães. Agora, no que você perguntou, é assim, as pessoas tendem a usar esse rótulo dominância por
quererem reduzir o que está acontecendo ou não entender o que está acontecendo. Esse cão ele está agredindo os outros em quais contextos? Qual que é o ambiente? Né? Qual que são os estímulos que antecedem a agressão? Então, eu posso dizer que isso é uma dominância por si só, e que olhar por esse prisma vai determinar se ele vai ser um bom cão de guarda ou não, onde é que a gente sabe que para se tornar um bom cão de guarda, o aspecto filogenético, sim, por isso que se escolhe determinadas raças, né? Mas ele é importante? Sem sombra de dúvida. Quem sair dizendo que genética não importa, agora o que não podem falar, genética determina o comportamento, também não. É genética e ambiente que vai determinar as funções do comportamento. Agora, o que acontece é que se faz essa leitura e se transfere toda a responsabilidade no cão ou na ideia de dominância. Eu posso ter um cão que tende a resolver os conflitos com maior agressão de forma intraespecífica, entre os membros da espécie. Isso significa que talvez, aí você deu o exemplo do pitbull, que talvez entre espécies diferentes isso ocorra? Não dá para saber por si só. Tudo a gente vai ter que fazer o quê? Treinar. Então, o cão de guarda, o cão funcional, que vai sim fazer a função de forma equilibrada, ele tem que passar por treino. E aí não é mais dominância que está ali, não é isso que determina. É um complexo de fatores que envolve aprendizagem, envolve condicionamento clássico operante, envolve a genética. Então, assim, eu discordo desse tipo de visão bruta que o pessoal faz, até porque o que está mantendo qual que é a função do comportamento agredindo os outros cães? Você não entende a função, Gaúcho, as causas que estão levando? Como determinar que isso é dominância? Aí vem aquela visão de que dominância é comportamento agressivo. Sim, ela está presente em muitos comportamentos agressivos, né, atos agonísticos e tal, mas não necessariamente é só isso. Então, é complicado. Não sei se eu respondi. Não, sim, deu para explicar. E ainda nessa questão da guarda, tá, Ivan? Também se defende, e agora eu já flutuo nessa área, eu particularmente não vejo uma ligação, mas também vou te perguntar. Se defende muito que, por exemplo, assim, bons cães de caça, de agarre, eles têm que entrar para um confronto muito violento com determinadas presas. Vamos pegar, tipo, o dogo com o javali, vamos pegar, sei lá, o próprio pitbull com o javali, com o cateto. Eles têm que entrar num confronto, ou na época, vamos voltar um pouco para os bulls, né, com o touro. Eles têm que entrar num confronto corporal muito forte naquele instinto, para aquela função ali. Se atribui e se acredita que ele vai transferir essa capacidade de luta na hora de lutar com um ser humano durante a guarda. Pode existir essa relação ou não, Ivan? Ah, legal. Essa pergunta é muito bacana, viu, Gaúcho? Sim, do ponto de vista da filogenética, sim. Tanto é que quem treina a proteção em variadas raças, vê sim a expressão da agressão mudar entre as variadas raças. Nós temos sim um comportamento agressivo em todas essas raças que vão ser trabalhadas de proteção, mas nós vamos ter expressão dela de forma diferente. Então, o que você está falando tem a ver com a seleção genética e com a função do cão caçar animais grandes e que também apresentam riscos na hora da caça. Então, por exemplo, um dogo argentino tem uma cena icônica que traduz isso que você falou. É um vídeo muito antigo, não muito antigo, mas antigo, onde tem os vira-latas, eles acham um javali, está ali na beira de um rio. Você já viu esse vídeo? E eles só... Ali nós vemos o quê? Um display de agressão. É um mostruário da agressão. Então, o que seria um mostruário da agressão? Toda ativação simpática, né? Pelo arrepiado, mostrar os dentes, rosnar, latir, desferir pequenas mordidas. Beleza, nós temos um display de agressão ali. Agora, quando entra dois dogos, a gente vê a agressão, não o display de agressão. Ali a gente vê a agressão. E por que isso ocorre? Porque os cães de caça têm que resolver isso rápido. Eles não podem ficar lá rosnando. É um gasto de energia desnecessário e um risco desnecessário. Isso foi selecionado geneticamente e depois aprimora-se no treinamento. Tá? Agora, quando a gente vai trazer isso para a situação de guarda e proteção, não são estímulos similares. Não se estimula a caça e não se estimula a agressão. Se estimula. Nós vamos ver essa expressão ocorrer também
na proteção com essas raças, de uma forma diferente, por exemplo, do que um pastor alemão e um malinois. Nem estou diminuindo uma raça ou outra, falando que as expressões são diferentes, nem dizendo que uma é melhor que a outra. Tá? Então, sim, nesse ponto a gente pode fazer essa relação, sim. Não como, ele vai fazer naturalmente, guarda natural. Não, pode ter uma predisposição lá, beleza. E geralmente tem, né? Mas isso vai ter que ser trabalhado. Não existe essa guarda natural que o pessoal projeta na raça e tá resolvido, né? E mais uma perguntinha aqui, Ivan. No nosso universo é muito comum a expressão, pô, o cara quebrou o cachorro. Vamos supor, ele passou do limite que o cachorro estava psicologicamente preparado para suportar durante o treinamento. Aí agora, como um comportamentalista, eu te pergunto, quebrei meu cachorro. Para quem não é muito da área, quebrar o cachorro não é fisicamente, tá, galera? É tu treinar e tu gerar um trauma no cachorro psicológico e não físico. Então, quebrei meu cachorro, Ivan. Eu consigo reverter isso ou dependendo da besteira que eu fiz no treino, já era, condenei o futuro daquele cachorro como cão de guarda? Tá. É importante falar isso, o pessoal entender de fato o que significa quebrar o cachorro. Não é quebrar o cachorro no meio, não é bater no cachorro, mas envolve, sim, questões de excesso em algumas situações, tá? De punições e que envolve aí tranco de forma exacerbada ou algum outro contexto de forma exacerbada. O que acontece, Gaúcho? Quando a gente fala quebrar o cão, na verdade o pessoal fala baixei o drive também, né? Fala, baixei o drive, quebrei o cão. Não baixou o drive e quebrar o cão é uma forma popular de dizer o seguinte: olha, houve um excesso aqui, tá? E, na verdade, esse excesso ficou discriminado ao contexto e à minha pessoa, e, por conta disso, houve uma supressão condicionada. O que seria a supressão condicionada? A diminuição do repertório comportamental do cão. Então, essa diminuição tem a ver com condutas mais punitivas naquele contexto. Eu não estou, veja bem, pessoal, eu não estou aqui querendo fazer uma questão de condenação. Estou trazendo a questão do conceito, da análise do comportamento e que tem a ver com essas situações. Em 18 anos eu vi muita coisa, inclusive situações assim, tá, Gaúcho? E aí, você acaba fazendo com que o cão discrimine o seguinte: entrou naquele contexto, o cão não faz. O cão diminui o repertório comportamental. Aí fala, quebrei o cachorro, ou baixou o drive dele. Por isso que antigamente falava, não ponha muita obediência, porque senão você baixa o drive. Sabe por quê? Porque antigamente a galera era muito mão pesada na obediência. E aí, a hora que o cão via o contexto, o condutor, o que acontecia? Supressão condicionada, diminuição do repertório de comportamento. E aí, realmente, ele não agia mais como agia anteriormente. Tá? E aí, no caso, já era. Então, vamos supor aqui, para quem não entende ou ainda não entendeu muito bem, eu tenho um filhote de 7 meses, 6 meses. Ele começou a latir no portão. Vem uma pessoa lá, ele vai lá e late. Eu digo, meu cachorro vai dar bom. Aí, com 7 meses, ele está mais brabo ainda, mais intenso no portão. Eu digo, caraca, agora ele está uma máquina. Vou chamar um adestrador. Aí eu chego lá para o adestrador e digo, cara, ele já está avançando, vem aqui dar um susto nele que eu quero ver a reação dele. Aí o adestrador vai, pega, sei lá, uma garrafa PET com pedra e faz, e sai correndo em direção ao cachorro. Aquele filhotinho de 7 meses leva um susto, ele não foi agredido fisicamente, como eu disse, quebrar o cachorro é psicológico, ele leva um susto e sai correndo, vai embora. Vai lá para o fundo do pátio, se esconde embaixo do carro. Nesse contexto aí, então, agora que vocês entenderam, galera, quem não tinha entendido ainda, eu consigo reverter isso, ou dependendo do trauma, já era, e o cachorro... Aqui é um outro contexto. Porque existe o contexto, sim, da pessoa exceder numa correção no cachorro, né, Gaúcho? E isso gerar essa supressão condicionada e gerar problemas. Só que esse contexto ele pode gerar uma generalização respondente, que na verdade é a base dos traumas. E isso é uma coisa que eu oriento os treinadores a não realizarem, tá? Por quê? Tudo que a gente vai fazer, nós temos que buscar o histórico. Esse cão está acostumado a esse estímulo, não está? Fazer tudo gradual. Mas vamos pegar já direto, de forma objetiva, que você colocou. Não foi feito de forma gradual, o cara foi lá, por expressão, não encostou no cachorro, não corrigiu o cachorro, mas colocou um estímulo numa magnitude que esse cão nunca viu e que, sim, gerou um mecanismo de fuga desse cão.
E que agora, esse cão, por ter respondido dessa forma e possivelmente ter ocasionado a generalização respondente, que eu falei, a base dos traumas, o que seria a generalização respondente? Ele emitir o mesmo comportamento de esquiva e fuga em estímulos similares. Então, é a base dos traumas no sentido de que ele generalizou a resposta esquiva-fuga para estímulos similares àquele que foi por pressão. Tal. Então, é muito difícil de trabalhar esse cão de novo. Por que, Gaúcho? Aí chega, por exemplo, aí vamos colocar a situação hipotética. O dono olha e fala, pô, esse cara foi muito bruto. Aí ele chama o Ivan para treinar. Eu não treino proteção, já treinei muitos anos. Pessoal de Mundo Ring em casa treinar quando tem seu treinamento. Já ajudei em partes de formação de cão de função. Gosto pra caramba. Cão de proteção é um negócio fantástico. A complexidade técnica da construção de um cão de proteção, né? É apaixonante. Mas aí ele me chama lá, Gaúcho. E aí vou eu lá e faço o mínimo movimento similar àquele que gerou o trauma. Esse cão, pum, abre fuga. E aí o dono vai olhar e fala assim, porra, mas meu cachorro tá com medo de tudo agora, ele não tinha medo. E pior, discriminou com a figura masculina. Com a feminina ele não tem medo, tem menos medo. Então, ficou estímulo discriminativo figura masculina e generalizou essa resposta, que é a base do trauma. É como se uma pessoa que foi atacada por uma ave de rapina, vamos colocar um falcão, ao olhar uma galinha, ela se esquiva, ela fica com medo. E alguém fala, mas é só uma galinha, não é um falcão. Sim, mas olha, é similar, é uma ave. E essa pessoa começa a ter fobia de aves. Então, a generalização respondente se dá nisso. A gente vai ter que trabalhar esse cão, muita desensibilização sistemática. E tem como, em alguns casos, trabalhar? Tem, Gaúcho, mas não é nas emoções bacanas que poderia ter sido construído esse cão. E aí é uma faca de dois gumes, porque você vai desensibilizar, vai contracondicionar, é devagar e tudo. E aí vai chegar um momento que você fala, bom, agora vai chegar naquele ponto de decisão, ou vai ou não vai, mesmo que gradual. E aí sempre, como existe o trauma, sempre vai ser muito delicado. Esse aqui é o X da questão. Ivan, eu vou começar com as perguntas. Tá bom. Porque a galera mandou pergunta, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá, então. Tu acabou respondendo, eu digo, legal desse bate-papo, que muita coisa a gente já vai falando, mas só para a gente reforçar aqui a pergunta de quem mandou. O que te fez trabalhar no adestramento de cães? Eu como psicólogo, eu brinco não, né? Assim, talvez a falta de ter tido mais cães na infância, por meu pai naquele dia, eu não estou falando do meu pai aqui, viu? Eu amo meu pai, eu entendo que ele tinha 3 filhos pequenos e trabalhava fora e ele quis ajudar a minha mãe lá a não ter cachorro. Então foi o manejo dele ali na situação. Mas a falta de ter tido cães me levou a buscar cães na vida adulta. E como eu sempre fui uma pessoa curiosa, a hora que eu tive cão, eu falei, sou responsável por essa vida aqui. Não adianta eu ter cachorro e não entender. E aí, o meu cocker, Gaúcho, cara, me mordeu 4 vezes sério. E quando eu cheguei no veterinário na 4ª vez falou, não, vamos sugerir eutanásia. Eu olhei e falei, só que ele tem um puta vínculo comigo. Cachorro que ficava junto. E eu falei, não, eu conheço o meu cachorro, não é eutanásia, não é assim. E aí, já estudando psicologia, comecei a estudar pra caramba, curti fazer a aplicabilidade prática e falei, cara, eu vou trabalhar com isso. Então, foi esse o contexto. Não sou aquela pessoa padrão que o pessoal fala assim, nossa, o cara deve ter nascido no meio dos cães, né? Porque, não, e isso mostra que a profissão adestradora é como qualquer outra profissão. O médico nasce sabendo ser médico? Ele nasce com um dom de ser um bom cirurgião? Ele pode nascer com uma coordenação motora fina predisposta melhor, né, que outras pessoas. Ele vai ser um ótimo cirurgião, ou aumenta a chance de ser. Mas assim, gente, com estudo, dedicação, treinamento, qualquer pessoa pode ser um bom adestrador. Não me considero um excelente, nem melhor que ninguém. Eu me considero
um bom adestrador naquilo que eu faço, Gaúcho. Aqui, ó, vamos lá, mais uma. Explique, por favor, as diferenças entre reforço negativo, reforço positivo, punição negativa e punição positiva. Pronto, vamos lá, isso daí é legal. A primeira coisa é a gente entender que quando na análise do comportamento se traz positivo e negativo, não quer dizer a conotação cultural dada a essas duas palavras. Tá? Então, a primeira coisa que tem que limpar da cabeça de vocês são os construtos culturais da palavra positivo e negativo, e os construtos morais. Por quê? Se eu chegar num churrasco, Gaúcho, você está aqui, fala, pô, vou assar uma carne aí, Gaúcho, chega aí, você chega em casa, estamos trocando ideia, tomando uma cerveja, aí eu chego, toco a campainha e falo, Gaúcho, esqueci de avisar, tá vindo fulano aí, fulano é meio negativo. O que você vai pensar? Você vai trazer para você a sua história de vida do que você significa ser negativo. Então pode ser, pô, o cara deve ser um xarope, deve ser um mala, enfim, cara negativo, deve ser chato pra caramba. O outro pode pensar, negativo pode ser meio depressivo, cada um vai ter a sua significação. Então só por isso já cria confusão na denominação do reforço positivo e negativo. E o positivo é a mesma coisa. Pô, tá vendo um cara, ele é positivo, você pode pensar, ele pode ser piadista, deve ser um cara conversador, deve ser um cara otimista. Então a gente faz essas construções. Né? Primeira coisa, abandonar essas construções quando a gente vai falar dos 4 quadrantes. O que na análise do comportamento, o positivo e o negativo significam? Subtração e adição, sinal matemático. Se, ao nomear os analistas de comportamento, ao traduzir para o Brasil, traduzissem assim, reforço por adição, reforço por subtração, já ia ajudar muito. Muito. Agora vamos lá para os 4 quadrantes. Fazer que nem professor de cursinho aqui. Reforçadores, não importa se é positivo ou negativo. Aumenta ou diminui a frequência de um comportamento? Aumenta. Agora, entre os reforçadores eu vou ter o positivo e o negativo. O positivo é a adição, é sinal de mais. Então aumenta por quê? Porque eu adiciono um estímulo em um dado momento, aumentando a probabilidade de ocorrência daquela resposta em situações parecidas ou iguais. Veja, em nenhum momento você me ouviu dizendo o seguinte, eu adiciono um estímulo bom. O pessoal faz essa confusão. Os positivistas, então, pelo amor de Deus, punição é ruim e o reforço positivo é bom. Não, isso é construto, é mentalismo, que a gente não usa na análise de comportamento. Por que não usa? O que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. Então, veja, abacate pode ser bom para você e não ser bom para mim. Então, você pode dizer que pelo abacate ser reforçador para você, ele é bom? Não, isso é uma regra que você está criando. Ele é bom para você, né? Para mim, não é. Então, eu não posso usar esses conceitos morais que é amplamente distorcido e usado nas redes sociais. Vamos lá, outra coisa. O reforço positivo, eu posso dizer que ele é bom também? No sentido geral, também não. Por exemplo, um adicto, o que ele mais quer é a droga dele. É bom para ele? Não, mas é reforçador? Lógico que é. Lógico que é. Então veja como já desconstrói isso. Agora, e o reforço negativo, que seria o reforço por subtração? Se no positivo eu estou adicionando um estímulo, no negativo eu estou subtraindo um estímulo, não estou? Mas eu estou subtraindo, no caso, que estímulo? É a subtração do estímulo aversivo em um dado momento para aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta em situações parecidas ou iguais. E aí, vamos lá, o pessoal faz uma confusão enorme em relação ao E-Collar. Em E-Collar eu trabalho só no R-. Está errado. Não trabalha só no R-. Você trabalha no P mais R-. Não tem E-Collar no R- no início do trabalho. Mas é intensidade. Não, não é questão de intensidade também. E por que isso? Se eu chegar para você, Gaúcho, você lá criança, o Gaúcho criança, né? Chegar e falar, olha, Gaúcho, o sinal vermelho, quando você olha, não pode atravessar a rua, senão você morre atropelado. Você precisa passar pela experiência de quase morrer atropelado ou ser atropelado e sobreviver para nunca mais passar no sinal vermelho? Não, por quê? Nós temos a linguagem falada e a significação dos símbolos na nossa cultura. Então ali você já está no R-, subtraindo um estímulo aversivo, sem passar por ele.
Eu posso chegar para um animal e falar assim, olha, você vai para o place, porque se não for, eu vou acionar aqui no contínuo. Numa intensidade fraca, mas eu vou acionar. E o cão vai lá, não, eu vou ter que acionar numa guia longa. Ele vai até o place ou a caixa de transporte. Quando ele for até lá, eu faço o quê? Eu subtraio o estímulo aversivo, não importando a intensidade. É sim aversivo naquele momento. Aí as pessoas vão dizer, não, mas a punição, ela vem como consequência. Ali eu não estou punindo nenhum comportamento. Não, você está punindo qualquer comportamento que não seja o de ir no place ou na caixa. Você está punindo o comportamento. Então veja como as pessoas fazem uma confusão em cima disso. Agora, depois de repetidas vezes, esse cão começa a ir para o place sem que haja o acionamento do e-collar. Aí nós podemos dizer que a partir daquele momento ele está contingenciado em R-. Mas para isso, precisou do aprendizado do P+ acontecendo. Então não existe, o pessoal fala, não, eu não trabalho e-collar em P+, eu trabalho em R-, só. Está dependente um do outro. Então, começa aí. Então, quando que entra o R-? A pessoa colocou uma pressão na guia. A pressão é para quê? Para ele sentar. Um exemplo, tá? Que o pessoal fala de forçamento. Forçamento é você pressionar lá no pescoço ou a anca do cachorro e forçar ele a deitar, sentar. Tá? Quando você pressiona, você está adicionando o quê? Um estímulo aversivo. Para que ele não fique em pé, ele sente. Quando ele senta, o que você faz? Subtrai esse estímulo. É nesse momento de 1 segundo de subtração que o R- ocorre. Daqui a pouco, ele aprende a sentar para se esquivar da punição. E aí nós temos, sim, questões importantes a serem consideradas. Se eu posso treinar um cão minimizando isso, evitando isso, ótimo, porque eu estou lidando com emoções durante o processo de aprendizagem diferente. Embora ambos os casos tenham aversivo, tanto no reforçamento positivo como no reforçamento negativo. Acho que ficou claro aí, pessoal, né? Beleza. Punição positiva e negativa. Agora vamos lá, tem cursinho de novo. Punidores. Aumenta ou diminui a frequência? Diminui, não importa se é positivo ou negativo. Se é positivo, eu estou adicionando o quê? Um estímulo. Só que agora para quê? Para diminuir a frequência. Então, tudo que eu adiciono diminui a frequência do comportamento é P+. E vocês querem ver uma sacada aqui? Ai, gente, a ferramenta é aversiva, vai depender do pareamento feito. Não, mas no peitoral eu não uso punição positiva. Ah, não? Você não usa? Tá. Se o cão quer ir para o lado direito e você não deixa ele para o lado direito, veja, você não está dando tranco no cão. Eu nem estou defendendo que dê tranco. Estou colocando um exemplo. A hora que ele for sair para o lado direito, você tensiona a guia, não tensiona? Ao tensionar, você está adicionando ou subtraindo um estímulo? Você está adicionando pressão, tá? Com qual intuito? Aumentar ou diminuir a frequência para ele para o lado direito? Diminuir a frequência, não é? E quando ele abandona o lado direito e vai para o esquerdo, você continua a pressão na guia ou você alivia? Você alivia, não alivia? Então você está usando punição positiva e reforçamento negativo. Você não está no seu treino, por causa você usa um peitoral, você não está dando tranco, num treino positivo. Isso é mera ilusão e desconhecimento dos conceitos da análise de comportamento aplicado. Ponto. Outra coisa que o pessoal faz. Ah, eu vou bloquear com o corpo. Quando você bloqueia com o corpo, você não está colocando, não está adicionando uma pressão corporal? Tá. Com qual intuito? Diminuir a frequência do comportamento. O cão quer entrar na cozinha. Eu estou trabalhando ele sem guia e a hora que ele tenta entrar, eu coloco pressão no corpo. Eu não toco nele. Ninguém está tocando nele. Só coloco pressão. O cão começa a se esquivar, que são subprodutos da punição positiva. Ele se esquiva, se esquiva. Daqui a pouco ele para de se esquivar, olha para mim e senta. Eu alivio a pressão e recompenso ele. Eu estou usando P+, R- e R+. Está usando punição positiva. Então, essa ideia de que a punição positiva tem que ser extrema, causa maus tratos e tal, é totalmente errônea. Não quer dizer que em algumas situações pontuais ela não tem que ser numa intensidade maior, mas aí tem proporcionalidade. E a punição positiva é sempre aplicada com critérios e favorecendo o indivíduo punido. Jamais o indivíduo que está punindo. Ah, eu estou favorecendo o meu prazer de ir lá e punir o cachorro. Isso não existe. E eu estou punindo uma resposta, não o indivíduo. Não o indivíduo. Então tem que ser cirúrgico na punição.
Não pode ter. Aí que entra a teoria da dominância de novo. Se o cara está lá disputando uma liderança com o cão, se tornou pessoal, ele puniu um comportamento e o cão fez 10 comportamentos bacanas. Ele não recompensou nenhum, porque ele está disputando hierarquia com o cachorro, você entende? Aí que está o problema dessas teorias. Ou ele, não, eu não vou usar petisco porque isso é suborno, e aqui é o líder da matilha. Sabe, umas coisas que daí começam a entrar em umas viagens que você fala, meu, e a punição negativa? Essa é maravilhosa, né? Porque aquela punição que ninguém vê, você quer ver só que bacana? É a retirada de um estímulo reforçador para diminuir a frequência de um comportamento. Então, o gaúcho, você tem irmão, gaúcho, irmã? Tenho. Tem. E com certeza seu irmão, sua irmã deve significar um elo afetivo muito forte. Então, eu chego para o gaúcho e falo assim, gaúcho, sequestrei, viu, seu irmão? Mas não vou fazer nada com ele. Não vai ter orelha cortada, não vai ter... Não. É o seguinte, água ele vai ter racionada, mas não vai ter comida. Quanto tempo vai levar para ele morrer? Não sei. Mas eu retirei algo extremamente reforçador para você. Não retirei? E aí eu falo, olha, enquanto você não me der aí 200, 300 mil, me deu, beleza. Vai estar intacto. Beleza? Eu estou usando aqui um controle aversivo por P-. Tá? Eu retirei algo extremamente reforçador para fazer uma coerção. Então, coerção não é exclusivo da punição positiva. E qual que é a diferença da coerção com a aplicabilidade correta dos punidores? A coerção é quando a pessoa usa punição, e aí está junto com o estímulo aversivo, não tem como, para benefício próprio. Então, a pessoa vai torturar o outro para obter respostas que ela quer obter. Ela não está preocupada em diminuir uma frequência de uma resposta em benefício do indivíduo que está recebendo a punição. Como, por exemplo, a educação dos filhos. Filho, não pode atravessar a rua. Tentou atravessar, pega no braço, dá uma bronca. Não pode bater, dá uma bronca. Aquilo estou em benefício da educação do meu filho, do bem-estar dele não morrer atropelado. Então, ali eu estou usando também punição positiva. Agora, na tortura também tem punição positiva, mas de forma coercitiva. Aí nós temos que ouvir os positivistas, generalizar, distorcer e dizer que toda punição é coercitiva. Mas é uma distorção completa da análise do comportamento. Completa. Agora, eu também não quero, com isso, favorecer o quê? E fortalecer o quê, gaúcho? Não, então agora eu posso punir à vontade, porque agora eu consigo justificar. Não, diminuam as condutas punitivas, mas usem com critérios. E a punição negativa, ela está lindamente presente, eu falo lindamente de forma irônica, tá? Lindamente presente, quando o bonitinho do adestrador positivo pega o petisquinho, põe no focinho do cachorro e fala assim, tudo o que você quer tá aqui, mas só se você fizer o que eu quero. E aí, está sendo contingenciado por controle aversivo de punição negativa. Só que não tem o quê? Uma adição, tem uma subtração. E aí o cão senta, e ele ganha. Entendeu? Aí entra o R+. Então, o R+, ele está dependente do P-, assim como o R- está dependente do P+. Bom, aí a gente vê esses discursos e cai por terra. Porque quando a gente fala do estímulo aversivo, agora eu estou ampliando. O estímulo aversivo está presente na punição negativa e está presente na punição positiva. Mas quando a gente vê manifesto de associação de treinadores, de veterinários comportamentais, que estão se manifestando contra o uso de aversivos no treinamento de cães, eles estão cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Na extinção operante, que é ignorar o cão, você está usando estimulação aversiva. A extinção operante, ela tem características de controle aversivo muito fortes, inclusive gerando comportamentos de frustração tão grande nos cães, gerando agressão deles, inclusive, em muitos casos. Outra coisa, na dessensibilização sistemática também tem estimulação aversiva. Outra coisa, esquemas de reforçamento, dependendo do esquema de reforçamento, pode possuir características aversivas. Então, o estímulo aversivo, embora presente na punição positiva, gaúcho, não é exclusivo da punição positiva. Logo, fazer um manifesto, fazer uma carta, dizendo que não usa estímulo aversivo, é a maior forma de assumirem que não sabem o que estão falando. Não sabem. E pior, aí vão pegar os vieses cognitivistas,
que aí envolve as emoções, os pensamentos, e que sim, pessoal, quem está aqui na live e acha que os animais não possuem sentimentos e emoções, é equivocado. O Tratado de Cambridge trouxe isso em 2012, 7 de julho de 2012, e não só o Tratado de Cambridge, basta conviver com os animais que a gente percebe. Sim, e a partir disso mudou-se a questão da pesquisa nos animais. Só que o viés cognitivista, da forma como o pessoal coloca, também é muito tendencioso para o adestramento positivo e o abolicionismo animal. Aí a gente entra numa outra gama de questões e movimentos filosóficos de direitos animais, que envolve o utilitarismo preferencial, o bem-estar animal clássico, o neo-bem-estarismo, o abolicionismo animal, enfim. Beleza? Acho que eu respondi aí dos 4 quadrantes. Tá. Mais uma aula para resposta. Ó, essa aqui tu já respondeu, só do Cocker foram 4. A pessoa perguntou se tu já tinha sido mordido. Qual foi o primeiro cão de cliente que tu adestrou? Como é que foi essa experiência? Foi muito legal essa experiência. Os primeiros cães que eu adestrei foi lá durante o curso, né? Mas de cliente meu, que eu saí fazendo o cartãozinho adestrando. Foi uma vizinha minha, a Elizabeth. A Elizabeth era vizinha de trás de uma casa que eu morava. Eu morava numa casa de fundo, e aí tinha lá o meu quintal e tal, e eu ouvia ela com a cachorra tendo conflito. E aí eu conversei com ela e ofereci, falei, olha, eu adestro cães, eu vejo que você... E ele chamava Beethoven, um labrador preto. Lindo labrador. E eu ofereci para ela R$ 100 por mês, indo todos os dias treinar. E fui lá todo dia treinar, tudo. Ela melhorou a relação com o Beethoven. O Beethoven ficou um puta num cachorro legal. Lógico, hoje, depois dos 8 anos, eu faria algumas coisas diferentes, claro, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas ficou bacana e ela lembra de mim até hoje, né? Muito legal essa experiência que eu tive. Outra pergunta aqui, Ivan. O cão andando na frente no passeio, mas com a guia frouxa, mesmo assim é sinal de liderança? Pô, que bom essa pergunta dele. Aí eu vou ter que ser bem categórico aqui. Eu vou ter que ler assim as coisas que eu escrevo durante a facilitação da aula, que aqui vai responder tudo isso daí. A pergunta é, você é o líder do seu cão? O treinamento de obediência aqui eu vou ler aqui, tá, pessoal? O treinamento de obediência de qualquer cão passa pela aplicabilidade da análise do comportamento, através das mais diversas técnicas para fins específicos que nós utilizamos e interagimos com os cães. Então, a metodologia não é fulano ou ciclano que inventou. O que é? A análise do comportamento aplicado. As técnicas são adaptações no treinamento com os cães para aplicar os conceitos da análise do comportamento. Vamos lá. Sendo assim, é um equívoco acreditar que o cão entende quem é um líder ou obedece porque reconhece quem é um líder. A crença na teoria da dominância limita a percepção do treinador, onde ele tende a justificar tudo através dela, sem entender que as novas aprendizagens de o cão obedecer se deu através do condicionamento operante. O cão não está te obedecendo porque você é o líder, mas sim porque foi ou está condicionado a obedecer. Treinadores que acreditam na teoria da dominância transferem essa crença na relação com os cães sem fazer nenhuma relação com o condicionamento operante que está ocorrendo na relação dele com o cão e, por vezes, de fato, ele não sabe do que se trata o condicionamento operante. Ou seja, ele aplica sem saber e chama isso de dominância, liderança, hierarquia, líder da matilha. E por que eles andam na frente? Cara, eles são quadrúpedes. Eles têm uma passada diferente da nossa. A caminhada deles é diferente. Não é porque ele é líder. Agora, se na hora de andar na frente, vocês recompensam o comportamento dele farejado, dele puxar, dele demarcar, isso se torna autorrecompensador, puxar. É um aprendizado. Novamente, condicionamento operante. Ele não está puxando porque ele se sente líder. E quem disse que líder vai na frente nas organizações sociais? Mas tem uma foto do lobo lá. Cara, quem disse que aquele contexto é aquilo que está posto lá? Então, assim, as pessoas têm que ter esse senso crítico. Então, acho que eu respondi aqui essa pergunta também. Deixa eu aproveitar e vou te fazer agora uma pergunta que não está aqui para mim não correr o risco de esquecer. Que é uma coisa que, eu confesso, eu como burro, né, eu sempre digo, eu sou só um burro no mundo. Me incomoda um pouco que está uma moda hoje da tal caminhada estruturada. E a minha visão, eu até tive agora uma experiência nova com a minha cachorra, eu resolvi treinar ela em outros moldes do que eu sempre treinei. E eu vejo hoje que está essa moda do caminhada estruturada, caminhada estruturada. E aí eu queria te perguntar isso, porque eu defendo a tese que o cachorro nasceu para ser cachorro. Ele só precisa ser obediente, educado, como eu falo.
Então, se ele não estiver me puxando, para mim está tudo maravilhoso, porque ele não está me gerando um transtorno. Eu vou ter prazer em passear com ele. Como tu diz, não pode você dar um passo para frente, um passo para trás, ele só não pode estar me enchendo o saco, puxando a guia. E eu deixo que meu cachorro cheie, ele vai, até porque aquilo ali é um momento de passeio para ele, está ali para curtir, é onde ele vai para se divertir. E eu vejo hoje vamos dizer assim, uma política maciça por parte de alguns adestradores do caminhada estruturada. Não, o cachorro do teu lado, o cachorro não cheira, o cachorro não respira, o cachorro anda do teu lado, ele anda do teu lado, ele sai e volta e anda do teu lado. Qual a tua opinião sobre isso? É importante que ele tenha esse comportamento, essa tal caminhada estruturada, ou ele pode ser um cachorro e cheirar tudo um pouquinho, contanto que ele não puxe? Legal. Eu também vejo isso, né, nas redes sociais, essa ênfase nisso. E o que eu entendo disso? Eu entendo da seguinte forma. A banalização disso é um problema. Tá? Quando se banaliza, isso é um problema, Gaúcho. Agora, quando você entende o seguinte, que existem alguns indivíduos, alguns cães, que para exercer um melhor controle de uma situação que ele já saía do apartamento dele puxando, latindo, ou saía da casa dele ansioso, puxando, por quê? Lá no aprendizado anterior, ele aprendeu que ao fazer isso, ele consegue ter acesso à demarcação territorial, ele consegue inclusive latir e ter proximidade com outro cão, que o dono não consegue segurar. E isso se tornou parte do repertório de comportamento do cão, e isso está sim prejudicando a vida dele, eu preciso estruturar sim esse passeio. Então, nesses casos, um passeio bem estruturado vai diminuir a ansiedade do cachorro, vai melhorar o controle desse cão a partir do controle do dono. Esse cão vai passar a ter mais acesso a locais que antes ele não ia, porque agora o dono está mais confiante. Então, a gente tem uma melhora na qualidade de vida do cão. Isso não significa que não vá haver no passeio alguns momentos de uma liberdade. Não liberdade de soltar da guia, mas o cão poder farejar, demarcar, não precisa estar toda hora ali. Mas vai ter aquele momento de, nós vamos caminhar 40 minutos, é 40 minutos. Não o dono no celular e o cachorro puxando, estando à vontade. É 40 minutos de caminhada. Passou, você tem 5, 10 minutos ali de farejar tal, por quê? Naquele caso, esse cão necessitava de uma melhor estrutura. Em outros casos, não há necessidade disso, mas há necessidade de um passeio continuado. Eu sempre falo para os donos o seguinte, quando você vai caminhar numa esteira, ou caminhar num parque, você caminha parando, conversando com as pessoas, você caminha toda hora sentando? Não. Você faz o quê? Pô, vou caminhar 1 hora? Caminhada. Você vai num ritmo. É isso que vai cada vez mais aumentar a produção de serotonina, endorfina e gerar os hormônios de bem-estar. Mas isso não quer dizer que após a caminhada de 1 hora, você encontrou um conhecido, você não possa trocar uma ideia com ele. Ou que você possa conversando com ele, trocando ideia. Então, eu sempre falo para os donos que para a caminhada ter um efeito importante, estipula, eu vou caminhar 20 minutos, 30 minutos, continuado. Mas para o final, até para o meio, depois você volta na caminhada, você deixa o cão à vontade. É importante sim, Gaúcho. O cão ter o momento dele cheirar, farejar, demarcar, é importante. Mas que isso não seja autorrecompensador para ele ficar ansioso, puxar, latir para outras pessoas, outros cães. Você entende a diferença? Então, assim, concordo com a questão do passeio estruturado. Discordo de que isso tem que ser banalizado. Porque vai ter indivíduo que sequer eu preciso de uma obediência, sequer eu preciso fazer ele andar junto. Ele já nem puxa, ele está de boa. O que eu vou estruturar? Não, se ele puxar para demarcar, não. Naquele momento. Se ele puxar, não. Mas vai ter um momento dele fazer isso. Então, vai ter, nesse indivíduo, menos controle. Em outros, mais controle. Quando eu falo controle aqui, por favor, não me entendam mal. Não é o controle da ideia cultural que é criado, né, na nossa sociedade, de que controle na questão de uma pessoa controladora, manipuladora, que aí quando a gente fala controle, é isso. Controle na análise do comportamento é você saber as variáveis do ambiente, dependentes e independentes, ter controle das contingências, para um benefício na relação com outros indivíduos, com o meio, né? É só isso. Outra pergunta aqui, Ivan, agora essa é minha. Por exemplo, vejo discussões muito filosóficas nos grupos, porque o povo vai me enfiando em grupo de zap e eu vou ficando, sabe? E aí eu vejo umas discussões muito... Em relação ao comando não. Eu, do ponto de vista filosófico, eu entendo que não é comando. Porque tu usa o não para tudo. Não sobe no sofá, não sai no portão, não pula no carro. O não ele é generalizado.
Mas, então eu entendo que ele não é um comando. Porque se eu falar senta, o cachorro único e exclusivamente senta. Se eu falar junto, ele único e exclusivamente vem junto. Mas eu não consigo, pelo menos os meus cães, 100%, a minha base de formação tem o não na minha existência, eu não conseguiria viver com meus cães sem o não, porque eu consigo entender que eles obedecem. Se eu tiver com o portão aberto e o cachorro estiver ainda, eu digo não, eles já entenderam e voltaram. Tipo, estão, sei lá, estão pulando em mim, eu digo não, eles já pararam. A relação que eu faço, empírica aqui, de leigo, de burro, como eu falo, é que o não funciona como o rosnado da mãe que corrige o filhote. Sabe aquela coisa que está enchendo o saco? É como se nós estivéssemos fazendo isso através do não. Qual a tua visão em relação a isso? É eficiente, não é eficiente, é uma perda de tempo? Ou, né, qual a tua visão sobre o não? Beleza, vamos lá. Gostei da pergunta também, Gaúcho. Vamos pegar o seguinte, do ponto de vista etológico, você fazer essa analogia, eu discordo porque ela acaba sendo generalizada. E a mãe, ela corrige o filhote por N contextos e N formas. Mas ao corrigir, sim, ela está colocando que um limite em determinadas condutas, e aí não está errado desse ponto de vista você interpretar aquilo como um impedimento da continuidade de uma forma de se comportar, e o não entra nesse contexto. Então, eu entendi o que você quer dizer, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, como a gente é na área, quando a gente pega pessoas menos experientes, elas tendem a generalizar e a banalizar isso para outras coisas. Você pode não fazer isso, você pode estar falando do ponto de vista parecido com o que eu estou falando, mas a pessoa pode fazer isso. Esse é um ponto. Outro ponto. Quando a gente trabalha o pareamento do clicker, o que seria o pareamento do clicker? É um estímulo discriminativo condicionado por reforçamento positivo. Clico, recompenso, né? Clico, reforço, clico, reforço, clico, reforço. O clicker, que era um estímulo neutro, passou a adquirir uma função pelo pareamento, função reforçadora. E o não? É uma função do que? Aversiva. Condicionamento, estímulo discriminativo, estímulo condicionado, aversivo, discriminativo. Que, ao ser apresentado, há o quê? Uma diminuição do repertório comportamental. Não para. Agora, dizer que isso não é importante é a maior blasfêmia do adestramento. O não, ele é importante. Às vezes a gente vê adestrador positivo falar assim, eu não falo não, aí ele fala deixa, aí ele fala gente, ninguém nasceu ontem, ninguém é trouxa, né? Pelo amor de Deus. Ai, deixa. Para! Pô, que isso? Agora, eu entendo os positivistas de um lado, ao não defender o não, aí eu tô falando assim, um positivista sensato, não esses extremos. Ele vai virar e falar assim, e eu concordo nesse ponto, mas, Ivan, culturalmente e pedagogicamente, nós somos educados muito em cima do não. E os donos já tendem a falar muito não, 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 não. Então, nesse sentido, eu uso um substituto, eu trabalho de outras formas, sim, usando um marcador negativo, que é o não, mas ressignificando essa palavra na família, isso melhora. Legal, bacana, eu acho isso sensato, né? Porque o não é banalizado, tudo é não. Não, 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 não. E os donos fazem isso e têm preguiça de ensinar o que precisa ser feito. Então, fica uma relação de não, 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 não. E o cachorro, uma hora, e fala, beleza, o que eu tenho que fazer então? E ele não sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele não tem que fazer. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, tudo isso é importante para a gente conversar a respeito dessa palavra, que não dá para banalizar, tipo, não, usa e tal. Usa, mas tem que saber usar, em que contexto, saber condicionar, porque você pode condicionar um não. Pareado com punição positiva e também com punição negativa. Sabe aquele treininho de autocontrole? Você põe a ração na mão, eu mesmo tenho vídeo assim, o cachorro vai, não, não. Beleza, você está contingenciando não por P-, mas em algum momento precisa também contingenciar o não por P+, porque em algumas situações o P+ vai ser mais eficaz entre estímulos que podem concorrer, e que aí o P- não vai ser tão eficaz. Aí você precisa ter um não eficaz. Abriu o portão do coisa, o portão de casa, tentou sair, está numa avenida, ei, não, parou, aqui veio, tem que ser eficaz, para resguardar a vida do cão. Então, o não, ele é importante. Não tem como a gente falar que não é. Eu não traumatizo, não isso é um adestramento antigo, eu sou modernex, eu sou isso, aquilo lá. Pelo amor de Deus, gente.
Não dá, sabe? É muito, isso é muito antigo usar não. Pelo amor de Deus, cada coisa que o pessoal inventa. Ó, mais uma aqui. Agora eu vou voltar para a galera aqui, Ivan, que eu já abri um parênteses gigantesco para mim. Tá. Agora isso aí é muito específico e tomara que tu entenda, porque eu não entendi. Você, você última o método, acho que é utiliza, o corretor deve ter. Você utiliza o método NEPOPO? O que você pode falar sobre esse método? Quem fez a pergunta? Deve ter sido aluno meu. Vai, eu nunca falo quem é, porque daí as pessoas ficam com vergonha de mandar depois. Eu Deve sempre ter sido aluno resguardo a meu. identidade dos. Não, pode ficar tranquilo. Mantenha o sigilo. Mas foi muito bom, porque é um Nepopô, né? Isso, aqui tá Nepopô, isso é. O Nepopô, para quem não conhece, quem vendeu essa metodologia foi o Bart Bellon, né? O Bart Bellon é um excelente treinador, nem se discute isso, tá? Ah, legal, a Riso Flora Jardim. É, Legal. Não ela, é, não ela, é, ela se não é assumiu isso. ali. Mas foi uma excelente pergunta, tá? Não pense que eu estou tirando sarro, não. Eu adorei que você fez essa pergunta. Por quê? O Bart Bellon, né, que vende essa metodologia dele, eu já coloco entre aspas porque vocês vão entender. E quando eu faço essa crítica, não é o Bart Bellon, não é a capacidade e competência técnica dele reconhecida mundialmente. Quem sou eu perto do Bart Bellon, gente? O cara é internacionalmente reconhecido, né? E faz um trabalho de excelência. Mas aonde está a minha crítica a respeito disso? O que ele chama de Nepopô e de metodologia dele? O primeiro ne, que é o primeiro negativo, é quando ele aciona o e-collar. Então, quando ele aciona, ele não está adicionando um estímulo aversivo, está adicionando, né? O primeiro pô, que é o primeiro positivo, é quando ele subtrai o aversivo. Então, um exemplo. O cão está com uma guia de 2 metros, 3 metros, está com o e-collar, eu quero o quê? Que ele fique próximo de mim. Ele se distancia, eu aciono. Seria o primeiro, o negativo. Quando ele se aproxima, eu subtraio. O que, na visão do Bart Bellon, na visão mercadológica, ele é inteligente, ele sabe dessas coisas, ele é inteligente pra caramba. Eu ia dizer didático, porque eu, sem conhecer a técnica, já entendi o segundo pô Como didático. ele subtrai, sabe o que ele fala? Não é bom para o cão retirar o aversivo, então é um positivo, não é? E aí, depois que o cão para, estabiliza, ele entra com mordedor, ele entra com reforçador positivo. Ele fala, esse é o segundo ponto. Então, negativo, positivo, positivo. Gente, nesse ponto, eu falo abertamente, e não é arrogância minha, não estou competindo, cara. Quando eu fiz essa crítica num texto, anos atrás, nossa, os defensores dele me atacaram, você é arrogante, quem você pensa que você é? Eu falo, gente, vocês não estão entendendo, eu não estou falando do treinador, e nem da capacidade, nem estou me comparando ao cara. Longe disso, mas o que ele está falando é uma mentira. Ele não inventou nada disso. Não é a metodologia dele. Ele está usando punição positiva, reforçamento negativo, reforçamento positivo. Com maestria que ele faz. Maestria, que não é qualquer um que faz. Ótimo. Agora, dizer que ele inventou isso, a metodologia dele, aí já é demais. Aí já é demais, porque também não me subestimem. Eu não sou uma pessoa que não estuda, que não tem um lugar de fala. Na psicologia, a gente só estuda comportamento. Então, assim, sabe? Aí fica essas coisinhas, lá, a Vitalina se achando muito. Isso anos atrás, falando de 10, 12 anos atrás. Na época dos blogs ainda, né, Ivan? Eu tô achando, mas não venha. Fala pro Bart Bellon, que você tem não é metodologia, você sabe disso, que você é um cara inteligente. E ele vai olhar e no fundo vai dar risada e vai falar, é isso aí mesmo. O que você está falando tá certo. Né? É punição positiva, reforço negativo e reforço positivo. Não, mas eu confesso que a sacada dele foi inteligente. Porque Lógico. para mim ficou de uma didática bárbara, porque eu não conhecia o Nepopô, tu viu que na pergunta eu já disse, tomara que tu entenda. E aí quando tu falou primeiro o né, aí negativo, eu tiro, vem o pô. Eu digo, já sei que o próximo é o petisco, é o carinho, é o segundo pô. Então o cara foi um gênio realmente de diluir isso de uma maneira simplificada. Faz um produto de marketing mercadológico, sabe? Ele teve uma ideia e outra, a competência dele em fazer isso em níveis de dificuldade grande, e num timing certo, é muito legal. O cara é mestre, entendeu? Na arte do negócio. Como tem outros também. Então, eu tô falando do cara, imagine, quem sou eu nesse nível de universo aí desses caras, quem sou eu na fila do pão? Ó, outra pergunta aqui, Ivan. Posso ter...
após o término do comportamento ansioso no ponto de referência, devo premiar o cão? Nossa, eu não entendi muito bem o que a pessoa está querendo dizer, o término do comportamento ansioso no ponto de referência. Ó, posso chutar? Pode, Posso por favor. chutar a minha interpretação? Vamos supor que o cachorro está pulando muito exacerbado, muito ansioso. A pessoa manda, por exemplo, para o place ou para a caixa, o cachorro sossegou, tipo, ah, não, aqui parei, não estou mais pulando, não estou mais eufórico, premio. Foi a interpretação que eu fiz. Ah, beleza. O Gabriel colocou o place, mas pode ser essa interpretação também. Vamos lá. Depende, tá? Depende do nível de ansiedade desse indivíduo e depende do que eu quero reforçar. Por quê? O fato dele ter diminuído um comportamento ansioso não significa que a ansiedade não esteja presente. Mas sim, eu vou pegar um traço que foi diminuído da ansiedade e começar a recompensar a partir disso, para que isso comece a aparecer com maior frequência, um comportamento menos ansioso. Sim, eu não digo. Vai depender muito do contexto, da linguagem do cão, do objetivo, mas eu não digo que, em alguns casos, seja seguido. Se eu tenho um cão muito ansioso, muito rápido, Gaúcho, aí teve aquele momento dele pular, dele vir mordiscar, interagir, eu ignorei, só bloqueei tirando ele, não é nada da ajoelhada, nada disso, só bloqueei tirando ele e tal. Aí ele parou um momento assim, parou e relaxou o tônus muscular por 1, 2 segundos, naquele momento ele está pronto assim, é isso que eu quero. Pum, é muito rápido. Agora, se eu tenho um cão que é ansioso, e aí ele apresenta isso, aí ele para, 2, 3 segundos, 4 segundos, estabiliza, fala, pô, vou esperar 5 segundos e recompenso. Né? Então, eu já vou trabalhando em intervalo de tempo diferente. Mas sim, se é essa a questão, sim, agora, place, depende de como está sendo condicionado o place, porque assim, se a pessoa está dizendo de um contexto que não é ansiedade, o cão está sendo forçado, está sendo por P+, aí no place, sendo que nunca foi condicionado o place, a gente vê muito isso. E qualquer tentativa dele sair do place, ele é punido, nós estamos usando o place como estímulo discriminativo, aversivo condicionado, como supressão condicionada. Aí as pessoas elas vão confundir isso como treino de relaxamento, acalma o cão. Não, você suprimiu o comportamento do cão, não acalmou o cão. Isso, se perpetuado há muito tempo, dependendo dos casos, pode dar deslocamento de comportamento a médio e longo prazo, gerar compulsões, problemas de alergia e outros problemas. Dependendo da forma que é feita. Dependendo, não estou dizendo que toda supressão gera isso. Então, nesses casos, cara, às vezes você vai. Não chega a entrar em desamparo. É muito difícil entrar em desamparo, Marcos, mas ele está beirando ali a situação de desamparo, sim. Tá? É mais uma supressão condicionada mesmo. E as pessoas vão entender como treino de calma, eu dominei o cão, sabe? Umas coisas falam, poxa, não é isso que está acontecendo. Entendi. Ó, outra pergunta aqui conectada nessa. Quando o cão demonstra ansiedade no ponto de referência, ponto de referência pode ser tablado, place, ignoro ou entro com correção? Quando eu tenho um cão que apresenta ansiedade no ponto de referência, eu preciso fazer ele ficar mais tempo lá, eu trabalho com dinâmica. Não fico estático. Vai, volta, pá, já recompensa, indução, pá, volta, começa a trabalhar variável de tempo. Eu não vou já deixar ele num estado extremamente ansioso e esperar acontecer. Não, eu vou trabalhar dinâmica. Porque na dinâmica, você vai exercitando ele também. E outra coisa, nesses casos, é legal você trabalhar obediência separado. Então, indução, concentração do cão. Sai dar um passeio com ele vai dar uma relaxada e você vai trabalhar ele no place de uma forma mais calma inicialmente. Tá? Não quer dizer que você vai depender disso, mas inicialmente sim, facilita para o cão. Né? Agora, você tem um cão lá, num apartamento, o dono não passeia, tal, você vai começar a fazer isso? Não tem fim. O cachorro, o problema dele é outro, é falta de rotina, falta de exercício. Não é ele ficar no place, isso aí se torna meio que secundário no treinamento, nesse início desse processo. Né? Entendi. A gente já começou com essa pergunta, né, Ivan? Mas se tu quiser dar só um tapa rapidão. Alfa, beta, isso existe mesmo? É um nome dado por alguns biólogos, né, dentro de uma estrutura hierárquica em organizações sociais. Ainda hoje a gente encontra em alguns livros de biologia, de etologia, mas na verdade isso é significado dentro daquele contexto, né, como os animais que são gerenciadores de determinados recursos.
sejam recursos sexuais, recursos alimentares, recursos parentais, reprodutivos. Então, assim, não se apeguem à letra. A letra é só para facilitar o estudo, tá? E para identificar algumas características comportamentais. Ó, achei uma pergunta legal aqui, Ivan. Ó. O cão castrado tem interferência no adestramento? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, Gaúcho. Eu já vi muitos cães castrados em guarda e proteção assim fantásticos. E o que eu vi mais interferência no cão castrado, e sim, eu não posso dizer que não tenha, mas aí entra até numa questão clínica que eu tenho que tomar muito cuidado para entrar nesse ponto, porque entra na questão da responsabilidade veterinária, não do adestrador, né? Mas sim, por alterações hormonais que ocorrem mediante a castração, e aí eu não vou poder dizer e nem tenho esse conhecimento veterinário para dizer todas essas alterações que ocorrem, isso pode refletir no comportamento, sim. O que eu vi mais refletir, como eu dou consultoria em daycare, é quando a pessoa tem um daycare com cães não castrados e com cães castrados. E aí, em grupo, eu vejo que sim, as disputas diminuem. Isso pode ter correlação com a testosterona, né? Então, a gente sabe que maiores níveis de testosterona, isso em qualquer mamífero, até na gente, aumentam comportamentos de disputa, até comportamentos agressivos. Muito embora agressivo está ligado à vasopressina também, outros neurotransmissores, diminuição da serotonina. Uma questão multifatorial que envolve o disparate do comportamento agressivo e a bioquímica do comportamento agressivo. Mas eu vejo na prática que os daycares que têm cães castrados têm menos briga, têm menos disputa. Já cães de proteção, cães de função, eu, nesses 8 anos, já vi várias situações e eu não vi diferença. Maior ou menor motivação, não vi. Entendi. Ivan, das perguntas que a galera mandou, que a gente não conseguiu abordar, que é como eu digo, do longo desse bate-papo, muita coisa a gente já vai pincelando, como eu falo. A dele foi feita, então não ficou nenhuma para trás. Eu queria te perguntar o seguinte, Ivan, tem algum assunto, algum tema, alguma coisa que era importante ser dito que por alguma razão a gente não falou e tu queria falar? Na verdade, Gaúcho, novamente agradecer a oportunidade, né? Eu acompanho as lives que você faz aí com vários treinadores e sempre uma figura muito simpática, fazendo perguntas aí importantes, né? Conduzindo muito bem, até temas polêmicos muitas vezes, né? E eu acho que o caminho é isso, né? É a gente trazer sempre esclarecimento, uma conversa mais franca, aberta, até com pessoas que pensam diferente, não tem problema nenhum, as divergências são boas, e criar cada vez mais esses espaços aí de participação no meio, enfim. Queria agradecer a todo mundo que teve aí essas 2 horas de live, né? Agradecer a todos e agradecer você novamente. E é isso. Que a gente continue nesses caminhos aí. Lógico, uma brincadeira, uma tiração de sarro, aqui ali uma ironia, com ideologias saudáveis do ponto de vista do humor, né? Mas sim, na hora de falar os conceitos e tratar com as pessoas, que a gente sempre trata de uma forma muito respeitosa e séria, né? E trazendo embasamento, que isso que é importante. Bom, então eu queria agradecer. Desculpa. E que a gente, como profissional, valorize os profissionais que praticam o que estudam. Que não fica só de blogueirinho nas redes sociais, né? Por favor, que daí tem que, o cara dá seminário, dá curso, tem que ter vídeo dele na rede social. Eu acho que é uma questão ética, né? Sim. Você não vê um vídeo da pessoa, né? Então é complicado. É isso aí. Bom, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que ficaram até aqui o final, que acompanharam a live. Se tu tá pelo YouTube e chegou aqui é porque a live é boa. Então o mínimo que o Ivan merece é que tu dê um joinha ali embaixo, dê um curtir ali, né, para mostrar a relevância do conteúdo que o Ivan trouxe aqui para nós. Agradecer mais uma vez, né, mandar um grande abraço para os nossos patrocinadores, que é o Canil Presa Santa Morte, criador de Presa Canário, o Canil Forte Sul, criador de LGDs, que é Cangal, Alabá e Cáucaso, no caso do Ayrton, e também ao CPB lá dos cães policiais, lá do Canil Border Patrol do Luciano. Obrigado a todos vocês que apoiam o nosso projeto. No começo da live acabei esquecendo, já peço desculpa pela gafe, mas aqui na descrição do vídeo, eu falei lá no começo que é importante ver, tem o nosso canal ali do nosso amigo Falando de Cachorro, ele é o responsável pelos cortes das nossas lives,
Então, se às vezes está com pressa, está querendo rever um ponto muito específico, com certeza vai aparecer em algum dos cortes lá que ele faz, que ele consegue fazer uns cortes muito bacanas de coisas bem pontuais de cada live que já passou aqui com a gente. Então, obrigado, galera. Obrigado a todos vocês. Se gostou dessa live, dá uma olhadinha nas outras e se gostar das outras, gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal, que isso é importante. Ivan, meu muito obrigado, cara. Obrigado de coração. Fiquei feliz pra caramba por ter vindo aí, ter contribuído, né, dado essa aula que tu deu aí para nós. Então, um baita abraço e brigadão, meu velho. Valeu, Gaúcho. Estou à disposição aí. Abração, pessoal. Obrigado. Valeu, gurizada. Desligando.